segundo episódio do quadro Corvo Responde, eu separei duas perguntas aqui que eu acho que vai dar pano para manga para a gente conversar um pouquinho hoje. A primeira delas é sobre se eu já errei alguma previsão. Todo mundo que estuda astrologia horária já sabe a resposta para isso, principalmente na astrologia horária, onde é preciso uma quantidade muito grande ali de prática, de contato com situações diversas, perguntas de todos os tipos envolvendo relacionamento, emprego, estudo, vida financeira, saúde, enfim. E é justamente nessa fase de ter um contato muito grande com diversos tipos de perguntas que a gente entende que a gente só consegue aprimorar a técnica na medida em que a gente vai errando, vendo o que errou, corrigindo, testando novos caminhos e tudo mais. Eu sempre costumo dizer que, especificamente na astrologia horária, não existe exatamente uma regra muito rígida ali que você tem que seguir direitinho para interpretar um mapa. Eu já vi pessoas que interpretam de um jeito totalmente diferente do meu e acertam, e conseguem obter uma resposta do mesmo modo. É claro que a gente sempre vai ter uma base para nos guiar, as coisas que não tem muito como mudar, né? Por exemplo, os próprios significados das casas, dos planetas, mas a gente não precisa sempre ficar ali numa lei muito rígida com relação às interpretações. E com relação a essa questão sobre erro em previsões, a gente costuma dizer que o céu ele sempre vai ter a resposta. Para tudo que a gente pergunta, o céu ele vai indicar a resposta de algum modo. Acontece que o processo que envolve olhar para esse céu por meio de um mapa astrológico, entender o que está acontecendo ali e fazer uma tradução para o que é mais ou menos provável de acontecer na situação abordada, existem vários caminhos. Existe a parte do cliente, existe a parte do profissional, existe possíveis erros, equívocos que o cliente pode cometer e do mesmo modo que o profissional pode cometer. Às vezes uma pergunta ela não pode ter ficado clara o suficiente para o profissional. Às vezes a pessoa que está fazendo a pergunta ela não está verdadeiramente bem intencionada, né? Não bem intencionada, mas com uma sinceridade de fato naquilo que ela está perguntando, né? Às vezes é uma pergunta apenas por curiosidade. Às vezes o profissional escolheu um caminho errado, uma via interpretativa que no final se mostrou equivocada. Enfim, existem diversos motivos, né? Mas infelizmente a astrologia horária ela não é infalível. Existem sim erros, existem erros inclusive que a gente não consegue nem entender o que aconteceu. E eu costumo dizer que é simplesmente a vida acontecendo. A gente não consegue ter o controle de todas as coisas, né? Uma vez mesmo, um caso de um cliente em que ele fez uma pergunta sobre relacionamento e a pergunta basicamente foi se ia dar certo. Ele estava prestes a se declarar para a moça, né? E tudo no mapa indicava que daria certo. Tudo no mapa indicava um cenário muito bom, um cenário muito positivo, uma resposta muito positiva da parte dela. E no final não foi isso que aconteceu, né? Não, foi uma previsão que no final se mostrou errada, né? E isso sim, às vezes acontece. É claro que com o passar do tempo, com a experiência do profissional, esses erros eles são muito raros, né? Acabam ficando muito raros e esse seria também o cenário ideal, né? Mas sim, eu já errei previsões e a astrologia horária não é infalível. A segunda pergunta é: posso fazer perguntas quando um planeta estiver retrógrado? Antes de responder a essa pergunta, é importante a gente entender que a análise de um mapa astral horário, ou seja, um mapa que é levantado no momento em que a pergunta é compreendida para entender uma situação específica, ele é totalmente isolado, totalmente independente do seu mapa de nascimento. Então, muitas vezes, um planeta que está retrógrado atualmente, ele pode te afetar de algum modo, dependendo aí da configuração do seu mapa natal. Mas se a gente fala de astrologia horária, essa análise é feita de maneira totalmente independente. Então, como eu falei em outro vídeo sobre Mercúrio retrógrado, às vezes é justamente um planeta retrógrado que vai nos dar a resposta em uma consulta de astrologia horária.
Então, tem muitas pessoas que perguntam: Matheus, eu posso fazer uma consulta horária em tempos de eclipse? Eu posso fazer uma consulta horária se determinado planeta estiver retrógrado, né? E a resposta é sim, tá? Justamente por esse motivo. A análise horária ela é totalmente independente do seu mapa natal. Para entender o que esse planeta retrógrado, o que um eclipse afetaria no seu mapa, como que você observaria e tomaria cuidado com esses pontos, o ideal seria analisar o seu mapa natal. Mas, no caso da astrologia horária, não há problema algum. E é como eu falei, muitas vezes é justamente esse planeta retrógrado que pode dar a resposta. Bom, esse foi o segundo episódio do quadro Corvo Responde. E se você quiser que eu responda alguma pergunta mais elaborada, alguma pergunta um pouco mais difícil que você possa vir a ter sobre astrologia, sobre astrologia horária, fique atento lá no perfil do Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mande a sua pergunta lá, que eu vou responder por aqui. Até o próximo.